Será que Jesus foi duro nessa pergunta que ele fez aos seus discípulos? Seja bem-vindo, Deus te abençoe, o seu lar, a sua casa, a sua família. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração e também orar por você. Marcos capítulo 4, o versículo 40, diz exatamente assim para a gente. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui é Jesus perguntando aos seus discípulos. E o que é que está acontecendo aqui nesse episódio, nesse momento aqui? Uma tempestade sobreveio, né, na embarcação onde os discípulos estavam. E Jesus, ele estava no barco. Mas o texto diz que ele havia se deitado, colocado uma almofada embaixo de sua cabeça e ele estava dormindo. Ele estava descansando o seu corpo físico. Se a gente observar do que Jesus estava vindo, nós vamos ver que ele estava com seu corpo físico cansado. Ele precisava de descanso. E no momento que ele estava no seu sono, bem tranquilo, as tempestades vêm. Os discípulos ficam apavorados e eles vão trabalhando, vão lutando, mas chega num ponto onde eles pensam que não vão conseguir. A situação fica complicada, eles vêm agora e despertam Jesus. Aqui nós vemos que até mesmo Jesus, assim como nós, muitas vezes ele teve o seu descanso interrompido por alguma notícia, por alguma urgência, por alguma questão que tinha que ser resolvida. Até Jesus teve o seu descanso interrompido. Não é diferente com a gente e não espere que seja diferente daqui para frente. O que nós precisamos ter é a graça de Deus. Mas a questão para a gente aqui é essa pergunta que Jesus fez. O que é que Jesus está querendo dos seus discípulos? Por que Jesus, de uma certa forma, confronta eles com essa pergunta? Porque eles já haviam visto, já haviam estado com Jesus em vários outros momentos, vendo o que Jesus fez, como ele fez, ele usando a autoridade, ele clamando ao Pai, e o que Jesus está cobrando dos seus discípulos aqui é: vocês ainda não confiam? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda são pequenos? Vocês ainda são tão crianças, por assim dizer, nesse assunto fé? Jesus está dizendo: por que vocês ainda são tão tímidos? Quando a gente conhece um produto, conhece alguém e que você tem certeza de quem é, você vai lá e fala com toda a sua segurança: não, pode comprar esse produto aí, porque eu usei, eu confio e é bom. Eu dou testemunho disso. Ou então, quando você conhece alguém, sabe realmente quem é a pessoa, você diz: não, pode confiar nessa pessoa, pode contratar, pode comprar o produto dele, pode fechar um negócio com ele, porque é gente boa, gente honesta, eu conheço, eu dou a minha palavra. O que Jesus está requerendo dos seus discípulos aqui é: vocês ainda não conhecem com quem vocês têm andado. E muitas vezes, meus amigos e irmãos, acontece o mesmo conosco. Deus está requerendo de nós: por que você ainda é tão tímido? Você ainda não tem fé o suficiente que eu cuido de você, que eu te livro, que eu te guardo, que eu tenho resposta, que eu tenho provisão e que eu posso te socorrer? O que Jesus estava requerendo dos discípulos e ele está requerendo de nós é: você ainda não confia, Diogo? Diogo, você ainda não tem fé? De tudo que eu fiz, de tudo que eu já me mostrei a você, você ainda não tem fé? E essa é a pergunta que o Senhor está fazendo e que nos confronta. E eu quero orar para que Deus nos ajude, para que nós possamos caminhar com mais fé, com mais coragem, com mais ousadia e menos timidez e menos simplicidade neste aspecto fé, mas que nós possamos ser ousados. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te glorifico, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pelo dom da vida e por essa oportunidade de estar aqui agora, neste momento, orando, meu Pai querido, com esta pessoa que está comigo neste momento. E eu agradeço e peço ao Senhor perdão pelas falhas e faltas que temos cometido. Nos perdoe, ó Deus, no nome de Jesus. E te clamo ainda, nos dê graça, nos ajuda, nos dê força, para que nós possamos caminhar com mais ousadia, com mais coragem, que nós tenhamos mais confiança, que sejamos mais destemidos no Senhor, que sejamos mais perseverantes, que sejamos mais corajosos,
mais firmes, mais constantes, que nós não sejamos repreendidos como os discípulos foram repreendidos naquele dia pelo Senhor. O Senhor cobrou dele: por que vocês ainda são tão tímidos? Por que são tão inseguros? Por que são tão instáveis ainda na fé? E é a mesma pergunta que é para nós, mas nós te pedimos, nos ajude a caminharmos com fé e com coragem. Te consagramos a nossa semana e cremos numa semana vitoriosa, numa semana recompensadora, numa semana de nós nos portarmos firmes na fé, valentes, valorosos e corajosos, confiando em Ti. Assim, eu te oro, crendo e já te sou, ó Pai, grato, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família, em o nome de Jesus.